Bom dia, bom dia! Estamos ao vivo. Esse bom dia é em homenagem à nossa convidada de hoje, Thaís Mendes. Nós vamos falar sobre rotina bilíngue, ambiência e por que força de vontade não funciona para falar inglês, para virar bilíngue. Para adultos sem tempo, não. Esqueci de colocar o título aqui da live, será que dá tempo? Deixa eu ver. Hello, Milena! Esqueci de colocar o título da live, gente. Vamos falar por que força de vontade não funciona. Não funciona para virar bilíngue. Depois eu coloco o título. Ninguém quer saber de título de live. Deixa eu ver se a nossa convidada já está presente. Por que ela é convidada? Além dela ser uma QS student maravilhosa, famosa no Instagram, Dona Thaís Mendes. Além dela ser minha professora de disciplina. Fui aluna dela, vim toda dos cursos dela que eu fiz, ó. Discipline-se, discipline-se, discipline-se. E trouxe ela aqui de âncora, para ela confirmar que a ciência diz que força de vontade não funciona, disciplina também não funciona. O que a gente precisa para vencer grandes desafios, Dona Thaís Mendes? Vamos falar sobre isso. E a Thaís me mandou um áudio uns dias atrás dizendo: Carla, por favor, me ajude. Eu procurando o celular, sendo que o celular tá aqui na live. Carla, me ajude a desenvolver uma rotina. Ela usou exatamente essa palavra. Me ajude a desenvolver uma rotina de estudos, uma rotina de contato, de pontos de contato com o inglês. Ai, gente, meu editor do meu livro que eu estarei lançando, Rotina Bilíngue, acabou de entrar na live, olha que chique. Vou falar sobre isso no final. Aliás, quem entrou na live, no final da live, eu vou fazer uma super oferta que nunca mais eu vou fazer. Loucura, loucura, loucura de comemoração do lançamento da comunidade Rotina Bilíngue e do meu livro. Viu, Danilo? É em sua homenagem essa oferta que eu vou fazer. Mas só pra quem estiver ao vivo, eu vou apagar tudo depois. Só pra quem... Opa, Dona Thaís tá querendo... Convidei. Então não caiu, só deu uma travada muito louca, é isso? Você estava escutando o que eu estava falando? Vocês estavam? Não, eu tava conseguindo te ouvir. Você tá Bom, me vendo? tô te vendo e te ouvindo perfeitamente. Eu tava falando que meu editor, acho que foi a energia dele que fez travar tudo. Vou lançar um livro, Rotina Bilíngue. Aliás, estamos decidindo o título ainda. Mas eu tava falando que para quem ficar até o final, olha ele aí ainda, ó. É o Danilo Vilas Boas. Falei, em homenagem à presença dele aqui na live, para quem ficar até o final. Só para quem ficar até o final, vou fazer uma mega oferta. Assim, de dar de graça, praticamente, o, o produto. Mas só para quem estiver ao vivo e para quem ficar até o final. E eu vou apagar depois, eu nunca disse isso. Mas o objetivo é o quê da gente juntas aqui hoje? É o seu áudio que me motivou a fazer essa live. Porque você me mandou um áudio uns dias atrás dizendo: Carla, preciso da sua ajuda para desenvolver uma rotina de estudos de inglês, uma rotina de pontos de contato com o inglês, certo? E aí eu falei: Uhum. opa, temos conteúdo, bastante conteúdo sobre isso, estudamos sobre isso, precisamos falar sobre isso, né? Por quê? Uhum. A QS e o método, o sistema, né? Sistema Kadosh, ele foi desenvolvido justamente para adultos na correria, adultos sem tempo, adultos que têm uma dificuldade muito grande de colocar o inglês na rotina. O método ele foi desenvolvido para isso. E eu estou sempre estudando sobre isso e a própria neurociência da aprendizagem, andragogia, também está sempre estudando sobre isso para trazer novas soluções, né? E aí a gente é cheio de crença, a gente sempre acha que a gente é culpado, né? Eu escuto muito isso. Você não tem noção como todos os dias, várias vezes por dia, as pessoas chegam para mim dizendo: eu tenho um problema.
eu tenho um bloqueio, eu tenho. Aí a pessoa quer me convencer de que ela tem um defeito. E eu declarei o meu arqui-inimigo na vida, esse trem desse. Tem um nome, desamparo aprendido. Ou learned helplessness, que é esse negócio da pessoa achar que ela tem um problema por ela ter tentado e não ter conseguido, né? E eu falei, vamos fazer uma live para explicar que não é questão de força de vontade, não é questão de disciplina. E aí, por que eu trouxe Thaís, nossa professora de disciplina? Eu vim toda trajada no Discipline-se, ó. Discipline-se, discipline-se, discipline-se. Minha professora, que eu agora está focando em outros tipos de disciplina, mas, né, foi criadora desse movimento, desse ambiente, que inclusive eu lembro de ter dito, nunca mais quero sair desse ambiente. E de fato não saí. Depois que entrei, nunca saí e não quero sair. Mas você está aqui para não ficar só a minha palavra, né? E quando eu digo para os alunos, olha, gente, não é só sobre força de vontade, não é só sobre disciplina. E as pessoas às vezes duvidam, porque elas querem acreditar que elas têm um defeito. Mas a minha missão é mostrar que não. Que às vezes é falta de método, às vezes é principalmente ambiente, e aí a gente vai falar hoje muito sobre ambiência. E você é uma grande criadora de ambientes que disciplina, né? Mas muito além disso. Então, vou passar um pouquinho a palavra para você, para o pessoal que não te conhece, entender um pouquinho do seu trabalho e do que você está fazendo hoje, e qual a conexão do que você está fazendo hoje com a disciplina, e por que o inglês é importante para você também. Então vamos lá, meu nome é Thaís Mendes, eu sou criadora do Discipline-se e agora da base. A Carla falou que eu mudei, né? Na verdade, eu ainda falo sobre disciplina, mas eu entendi que não era mais difícil, mas é mais. Eu tiro um maior proveito da vida quando eu começo a treinar a disciplina na base. Por isso que agora eu tenho uma comunidade chamada Base. Eu tenho 2 filhos, um de 11 e um de 8, e eu treino eles na disciplina. Eu não educo só eles na disciplina. Porque a minha casa é o primeiro ambiente que vai formar a personalidade, a mentalidade, a forma que eles enxergam a vida. Então eu vejo que muitas pessoas, e eu fui uma dessas, que crescem achando, por exemplo, eu não sou capaz de falar inglês. Será que um dia eu conseguirei falar inglês? Ou eu acho tão lindo, eu acho lindo alguém falar inglês. Acho lindo, eu fico tipo, meu Deus, como essa pessoa conseguiu? E eu agora tô galgando esse processo. E hoje eu tava voltando da escola das crianças e ouvindo áudio do inglês, né? E ouvindo podcast em inglês e me colocando nesse lugar desconfortável desse novo ambiente. E pensando que o processo é feio, é chato, é enfadonho. Mas ninguém alcança algo se não pelo processo. Hoje, se você me ouvir falar inglês, você vai falar assim, nossa, credo, você não sabe falar inglês. E realmente, porque eu estou aprendendo. É como um bebê que está aprendendo a falar. Só que é engraçado que quando a criança está aprendendo a falar, a gente acha lindo ela falar errado. Então, por exemplo, quando os meus filhos falavam errados, eu não corrigia eles. Porque eu queria guardar essa memória para sempre das palavras que eles falavam errado. Porque eu sei que, como eles estão inseridos num ambiente que fala um português certo, um português bonito, eles estão indo para a escola, que é um ambiente de ensino de português, uma hora eles iam falar um português melhor. Aquela era a hora deles arriscarem, deles não ter medo, deles não serem corrigidos o tempo todo, deles entenderem que, cara, eu tenho uma nova habilidade. E eu conversei o dia que você me deu a primeira aula, você falou isso, né? Você aprende a falar inglês ouvindo. Como que uma criança aprende a falar inglês? Ouvindo as pessoas conversarem o tempo todo com ela e ela de repente solta uma palavra. Porque ela ouviu tanto aquilo que aquilo fez parte dela.
Então, para mim, eu comecei a treinar a disciplina porque para mim a disciplina é a chave da conquista, né? Na minha visão, a gente só tem vitória diante da disciplina. Não existe vitória sem disciplina para mim. A disciplina é enfadonha, ela é chata, ela não é legal, ela é de graça, mas ela não é barata. Mas se eu treinar a base, eu facilito a vida dos seres humanos. Então, por isso que eu mudei um pouquinho. Ao invés de eu treinar o adulto e treinar meia vida, eu treino a criança e treino uma vida inteira. Por isso Perfeito. que eu mudei, assim. E agora eu quero que o ambiente da minha casa, porque o meu filho, eu sempre falo, né? Ou o ambiente ele forma a gente ou ele nos deforma. E o primeiro ambiente que nos deforma é o ambiente da nossa casa. Ou o primeiro ambiente que nos forma é o ambiente da nossa casa. Então, eu tenho algumas máximas das quais eu quero entregar aos meus filhos para a vida, e eles sabem quais são. Eu preciso entregar, eu preciso que até os 18 anos vocês tenham isso desenvolvido. E uma dessas coisas é o inglês. Porque eu li uma reportagem falando que as 4 coisas mais difíceis do adulto aprender, não é impossível, mas são as mais difíceis de se aprender depois de adulto, é dirigir, alfabetização, inglês e nadar. Então eu Olha falei, que cara, tudo isso meus interessante. filhos precisam entrar na vida sabendo. Onde você viu essa informação? Você lembra? Eu queria pegar isso. Eu mando para você, eu não sei. É justamente sobre encaixar. Eu lido especial, porque a minha escola ela é especializada em adultos, né? E eu vejo, eu criei um sistema, não é só a metodologia de inglês. Hoje eu tenho muita clareza. Hoje a gente tem um sistema que entra com apoio na agenda do adulto, porque são várias dificuldades relacionadas ao adulto aprender inglês. Mas é interessante, Thaís, porque você não teve esse ambiente de que você está proporcionando para os seus filhos, e nem eu. Nem você e nem eu tivemos essa facilidade que é crescer num ambiente que tem o inglês, né? Tanto por questão dos pais a falarem inglês, como a gente não tinha essas internets, né? Que tem hoje esse ponto de contato, a gente não tinha essa possibilidade de fazer viagem internacional, então era uma outra realidade. E muito bem lembrada essa tua frase de o ambiente ele forma ou deforma. Isso é um dos grandes motivos também de por que os adultos têm tanta dificuldade. Porque o ambiente, ele não determina se você vai conseguir algo ou não. Mas ele é brutal. Principalmente se você está tentando fazer algo no sentido de crescer, de evoluir. Porque não adianta você ter um resultado extraordinário, um resultado uau, um resultado de 1000 num ambiente onde as pessoas têm um resultado 10. O Brasil, ele é um país, em geral, onde ninguém fala outra língua. É um país monolíngue. Então, se um adulto como nós, que vive num ambiente que ninguém é bilíngue, fala, vou me tornar bilíngue. Aí o primeiro já fala, depois de velho? Pra Depois de quê? velho, não fez Agora, até pra hoje, quê? vai fazer. Aí vem todas aquelas crenças e a pessoa te arrasta, mas não é uma, são centenas, são todas as pessoas. Então, esse ambiente, ele vai te deformar no sentido de te puxar com todas as forças para baixo e roubar teu sonho mesmo. Se você não criar, não blindar a sua mente, não criar uma barreira de proteção e não se inserir de forma intencional num ambiente onde as pessoas têm rotinas parecidas e sonhos compartilhados, realidades compartilhadas, para você ver que você não é doido sozinho, para você ver que você não está sonhando sozinho, você vai ser arrastado, você vai ser deformado, sua rota vai ser desviada, porque você não tem energia suficiente para lutar contra isso, né? Então, a ideia da gente usar a comunidade de alunos da própria QS School como esse grupo de apoio é justamente fornecer esse ambiente. E aí você falou de a disciplina é chata, é enfadonha, é feia, não precisa ser. Não precisa ser. A gente pode trazer
ferramentas para deixar mais interessante. Lá na minha época de professora de finanças, eu usava gamificação nas minhas aulas. Para tornar. Há quem ache que finanças é chato, enfadonho, feio. A gente consegue trazer ferramentas lúdicas. E aí a gente, por pesquisar sempre nessa área, a gente vai colocar dentro desse ambiente, vai ser um grupo no WhatsApp, como você já está acostumado, como as suas mentorias também são. Só que a gente vai gamificar esse grupo, vai criar parcerias, vai colocar ali pequenas estratégias que a gente já conhece de produtividade, mas criar dinâmicas, colocar pequenos jogos interativos e criar pequenos desafios. A gente tem conhecimento também sobre perfis comportamentais, então a gente sabe que nem todo mundo gosta de competição. Então a gente fala em jogo, já vai ter gente que vai ficar, opa, qual é a premiação? Primeiro lugar, já quero, o que ganha? Mas já vai ter gente que diz, vixe Maria, eu já sou traumatizado, ainda mais. Então a gente pensa em tudo isso, como que a gente pode pensar mais num formato colaborativo, né? E de criar interações onde, assim como na aula, você faz um formato de aula individual, não participou de um em grupo ainda, mas eu vou te colocar para participar, porque justamente eu vejo a força do pequeno grupo. É o formato que eu mais acredito, é o do pequeno grupo. Inclusive a Jennifer, criadora dessas joias maravilhosas do Disciplines, está num desses pequenos grupos. E nosso formato de aula no sistema Kadosh, ele cria uma interação onde um aluno, a ação de um aluno depende da do outro. Então, eles estão interagindo um com o outro o tempo todo. A gente vai levar essa dinâmica para dentro do grupo do WhatsApp, encadeando as rotinas e puxando. Então, você vai ficar conectado, você vai ver que aquela dificuldade do corre da vida adulta não é só sua. Você vai se sentir compelido ali, porque você vai pensar, nossa, mas se eu não fizer, se eu procrastinar isso aqui, eu vou estar travando os outros. Então, é melhor eu fazer logo? Demora só um segundo mesmo. Porque a gente sabe que escutar o áudio demora um segundo para dar o play. Às vezes responder uma frase demora também 30 segundos e dá para fazer. Mas muitas vezes são barreiras mentais, né? Uhum. E a gente, ouvindo os outros, as experiências dos outros, a gente pode rir. Quando é com a gente é chato, mas quando é com o outro a gente morre de rir. É igual queda no meio da rua. Uhum. Ninguém gosta de cair, mas quando vê o outro você morre de rir. O Danilo, meu editor, falou aqui sobre busquei aplicar ao máximo uma rotina bilíngue com meu filho. E mesmo aplicando pouco, ele já fala inglês desde os 6 anos. Com sotaque nativo de tanto que ele consome conteúdo em inglês. O Danilo é um gênio, o filho dele não deve ser diferente, né? Mas eu sempre falo que até os 7 anos de idade, a criança está na neuroplasticidade no talo, assim, no nível máximo. Então, ela aprende exatamente só de ouvir, só de estar próximo, com o sotaque nativo, como ele está dizendo, e não só uma língua. Se a criança for exposta a 10 línguas, ela vai aprender as 10 línguas. Por isso que na Europa, facilmente você encontra pessoas que falam 2, 3, 4, 5 línguas, né? Mas é tudo sobre ambiência. E é engraçado. As pessoas acham, muitas, e eu tenho vários alunos que moram décadas, às vezes não só anos, mas mais de década nos Estados Unidos ou na Europa, fora do Brasil, e por conta de evitar, tá? Então a pessoa tem a ilusão, vou mudar para os Estados Unidos, automaticamente vou ficar fluente em inglês. Não. Isso só é verdade até os 7 anos de idade, por conta da neuroplasticidade. Passou dos 7 anos de idade, você vai ter que estudar e usar técnicas de prática deliberada para aprender. Senão, não aprende. E aí tem gente que está lá há 10 anos e não aprendeu. Eu tenho uma aluna que é casada com um americano e não falava inglês até um dia desse. Porque não aprende por osmose. Aí o que acontece muito? A pessoa vai e fica fechado numa comunidade de brasileiros. Fechado num ambiente onde as pessoas são travadas e não falam inglês, lá nos Estados Unidos, ou lá na Europa, ou lá no Canadá, e perde a oportunidade de acessar essa nova realidade. Sim. Quando eu comecei a falar inglês, é impressionante como
a gente também está mais aberto a procurar oportunidades. É como você fala assim, cara, eu quero comprar um carro. Eu quero comprar um. Agora eu quero comprar um Geely, que é um carro elétrico. Eu abro os meus olhos e eu vejo vários Geelys e antes eu não via nenhum. Ou eu quero comprar um Tigo. Nossa, agora eu vejo vários Tigos e antes eu não via Tigo nenhum, né? Acontece Porque muito. eu não estava aberta para isso. Então, eu, Thaís, tive a oportunidade algumas vezes na minha vida de estudar inglês, mas eu não estava aberta para isso. Então, eu tentava e eu não conseguia. Por isso que força de vontade não funciona. Porque se eu realmente não estou disposta a pagar o preço que aquilo vai me cobrar, não, porque a maioria das pessoas, elas buscam o resultado. E é isso que a gente quer. Eu, por exemplo, até o Bernardo, que é o meu professor, um dos meus professores na QS School, ele falou: Thaís, você sabe, o problema é que você é tão acelerado e você quer falar tão rápido que aí você sai engolindo tudo. Vamos fazer devagarzinho? Aí eu vou fazer devagarzinho. Porque é o meu perfil, eu sou acelerada, eu quero as coisas para ontem, eu sou imediatista. Então, por isso que eu falo que o processo ele é enfadonho. A disciplina, ela é lenta. Porque Que você existe. começou hoje, você quer falar fluente Eu semana que quero na vem, né? próxima aula tá ouvindo uma música, enfim, de alguém, eu quero entender a música do Justin Bieber inteira já e cantar junto com ele. Porque eu fiz uma aula. Eu quero assistir uma série e entender tudo que. Eu sei que tem pessoas que são mais pacientes com o processo, dado ao perfil comportamental dela. Eu, dominante que sou assim. Então, eu preciso de um método que ele seja dinâmico, que ele seja fluido, que eu não me sinta perdendo tempo, porque senão eu não quero mais. Então ele não, por exemplo, ele não pode ser um método que eu fico de 1 hora e meia numa aula. Para Thaís, pro dominante, não funciona, né? Fica ali. Então, o que aconteceu? Quando eu me abri pro inglês, eu falei, não, agora é a hora. Agora é a hora por infinitos motivos. Um dos motivos são os meus filhos. Porque eu tenho essa meta de entregar eles para a vida falando inglês. Então eu falei, eu não posso cobrar dos meus filhos algo que eu nem sei o preço que precisa ser pago para fazer. Então deixa eu Perfeito, pagar um preço junto com eles. Ou seja, perfeito. eu não tive esse ambiente. Eu gosto de dar para os meus filhos tudo que eu não tive. Nem nada do que eu não tive material. Porque eu não lembro com 7 anos de idade que tênis eu tive. Eu não lembro. Eu não lembro com 12 anos de idade que tênis eu tava. Eu não me lembro. Mas eu lembro que com 12 anos as pessoas não faziam certas coisas comigo, que com 18 anos eu não tinha um inglês, que eu não tinha condições de fazer uma faculdade, que eu tive que bancar tudo isso sozinha. Então, eu não tinha, eu era muito vitimista e essa mentalidade me atrasou. Isso me marcou. Agora, eu não tinha o celular da moda. Meu filho vai trabalhar e vai pegar. Você quer um iPhone? Beleza. Com 18 anos você começa a trabalhar e aí eu vou te dar substrato, condições de com 18 anos você ter um emprego mais legal que a maioria da galera, e aí você vai comprar o que você quer. Agora, não espere. Meus filhos não vão esperar de mim que eu dê para eles o que eu não tive material. Mas eles podem esperar de mim que eu pague um preço intencional que não pagaram por mim. Porque não sabiam, porque eu não tô culpando ninguém aqui, mas não pagaram. Fato é que não pagaram. Então eu pago esses preços junto. Eu não quero pagar esse preço, porque eu quero mostrar para os meus filhos. Não, eu quero pagar junto. Eu também tô aprendendo. Tanto que, quando Isso, eu falei para vocês, isso é muito louvável, rapidinho, Thaís. Carla. Tanto Tá. que eu falei do negócio de abrir a mente pro Dili, né? Quando eu comecei a fazer inglês, então eu abri a minha mente para pessoas. Eu tenho uma amiga que fala inglês, e aí na maioria do tempo que eu consigo, eu mando mensagem para ela em inglês e falo para ela, me Perfeito. corrige, por favor. Ou eu mando áudio, e aí eu falo devagar, eu sou um bebê aprendendo a falar. Ou eu mando o texto. E aí, agora eu vou começar a fazer aula de tênis com os meus filhos. Eu pago o preço junto. E a professora de tênis, ela é. Acho que ela é da Filipinas. E ela não fala português. Ela não fala. Então eu tenho que negociar preço, dia, tudo em inglês com ela.
E aí eu Perfeito. chamei essa minha amiga, eu falei, vem junto comigo, porque também é assim, calma, né? E aí eu falei pro meu pequenininho, eu falei, filho, a professora não fala português. E os meus filhos são muito questionadores. E eles falaram assim, o Noah, mãe, como assim ela vem, trabalha no Brasil e não é capaz de aprender a nossa língua? Ela tem que aprender. Aí eu falei, sim, você vai ensinar. Ela vai te ensinar inglês e tênis. Você vai aprender tênis e ensinar português para ela. A vida é isso, é uma via de mão dupla. Então, como eu abri os meus olhos para essa comunidade, eu acabo que eu tô criando a minha própria comunidade também, dentro da QS School, fora da QS School, porque meu olhar tá aberto para isso que eu quero viver. Perfeito. Eu sempre falo para os pais, a maioria dos meus alunos são pais ou mães, e eu falo, quando você decide se tornar bilíngue, você aumenta 80% a chance dos seus filhos falarem inglês. Porque a criança, ela não faz o que você manda, ela faz o que ela vê você fazendo. Então, é muito poderoso para gerações. É uma decisão que você está tomando. Eu já fiz até uma live. O seu inglês não é só para você. O seu inglês é para toda. Você está rompendo com todas as pessoas, especialmente os seus filhos, mas não só os seus filhos. Os filhos dos seus filhos, toda a sua descendência você está deixando de legado, e também as pessoas que estão ali ao seu redor, todas essas pessoas que tentam te puxar para baixo e te dizer que você tá velho demais e que não dá para encaixar e que não dá para fazer. Quando você aparece fazendo uma live em inglês, ou lançando um livro em inglês, ou dando uma palestra em inglês fora do Brasil, essas pessoas, elas vão ter que acessar essa nova realidade. Elas vão ser obrigadas a acreditar que é possível, né? E em termos de filho, é muito louvável isso que você faz. Esse é o amor de verdade, né? Pagar o preço, como você estava falando. E você estava falando sobre sua dominância e a vontade de fazer acontecer. Eu já tive alunos dominantes onde claramente a pressa atrapalhou e eu tive que explicar para eles sobre perfil comportamental. Dizer, olha, a tua pressa está te atrapalhando muito no processo. E aí, Thaís, a questão do nosso método, o método Kadosh, ele ser previsível. Você não teve oportunidade ainda, a gente não teve oportunidade ainda de sentar, mas o método, eles são 180 aulas. Tem uma aulinha lá te mostrando todos os passos que você vai do 1 até a última aula no avançado, se você quiser chegar no avançado. Eu pretendo, inclusive, Danilo, transformar isso num livro também. Que abrir o método da QS. Eu não tenho, hoje em dia, informação é commodity. Eu não tenho intenção de fazer segredo. O método mais rápido, a forma mais rápida de você aprender inglês é essa. Vim daqui para cá. E aí, ó, é um passo a passo completamente previsível. Então, se você quiser acelerar, vou te mandar lá o link e dizer, ó, tá aqui, é isso, isso, isso e isso. E são 180 lições. 180 lições. Se você fizer uma por dia, dá o quê? 6 meses. Se você quiser ir nível avançado, nível palestrante, porque não tem necessidade. Você pode ser fluente nível básico, fluente nível intermediário, fluente nível avançado, né? As pessoas confundem um pouco o que é fluência com o que é proficiência. Proficiência é você se expressar na língua estrangeira no mesmo grau de complexidade com que você faz na sua língua mãe. Né? Quando eu digo nível avançado, é esse nível que eu estou me comunicando aqui, que a Thaís está se comunicando. Né? Elba diz que quer, fica até o final que eu vou fazer uma ofertinha aqui de start, para não ter. Porque muita gente fica também no eu quero e nunca começa. Né? Carla, sabe uma coisa que você fez que foi muito legal para mim? Você me trouxe. Eu não sabia por que eu não conseguia falar inglês, porque eu tenho consciência de que eu tenho um bom vocabulário em inglês. Eu entendo muitas palavras, eu tenho um bom vocabulário, porque eu sempre gostei, admirei, enfim. Mas o que você me ajudou a ver, e eu acho que esse é um método legal das pessoas saberem. Por que você trava no inglês? E aí eu trouxe, você me deu aquele vídeo, né? E eu vou abrir o meu aqui. Eu tenho 3 grandes problemas que me impedem de falar inglês. A primeira é a estrutura da frase.
Então, eu sei palavras soltas, muitas palavras soltas, mas eu não consigo fazer a estrutura. E por não fazer a estrutura, eu travo. Então, essa é a primeira. É a Eu não base do tenho. método, né? É a É a capa ali base do do método. quebra-cabeça. Que eu amei, porque assim, eu tenho pânico, eu tenho, sei lá, trauma de verbo to be. Porque eu passei desde o 5º ano da escola até o ensino médio aprendendo verbo to be e nunca aprendi. Então, assim, vamos aprender verbo to be. Eu já ia sair daqui, porque eu não quero aprender verbo to be. Eu quero que o verbo to be seja inserido no que eu tô aprendendo. O Entendeu? verbo to be só entra na 45ª aula. Não, eu nem aprendi verbo to be ainda, mas eu já aprendi um monte de coisa, entendeu? E conversa, e fala. Eu já consigo fala mesmo na aula. Então, Ou eu é consigo mentira me esse negócio? comunicar, já consigo me comunicar sem aprender verbo to be. Então, glória a Deus. Então, E dá? um é esse, né? Então, aprender as estruturas. A segunda coisa, mas isso é uma coisa que eu tô trabalhando, não tá sendo assim da noite pro dia, mas eu sei, agora que eu sei, eu consigo dominar. Então, querer traduzir palavra por palavra. Então, por isso que eu travava, porque eu queria traduzir e palavra por palavra e. Calma, não vai. Você não vai traduzir palavra por palavra. E o outro não tem jeito, vergonha. Então, a vergonha de errar, né? Então, o brasileiro, ele é treinado para não errar. Nós somos punidos todas as vezes que a gente errou. Então, na escola, se você erra, você leva a nota baixa, aí a professora briga com você, os alunos riem da sua cara e seus pais brigam com você. Então, errar no Brasil é um problema muito sério. É uma calcificação mental. As pessoas não podem errar. Você não tem um ambiente favorável para aprendizagem, né? Então, por isso que eu falei, a criança, ela aprende, e aí a mãe e o pai acham lindo ela falar errado, mas se o adolescente fala errado, ele é crucificado. Só que ninguém entende que todas as vezes que a gente está aprendendo, a gente está errando. A mesma rota, né? E só aprende se errar. Não tem outro jeito. Porque se você acerta, é porque você já sabe. Já sabe. Acertou, já sabe. Acertou, já sabe. Só vai aprender algo novo se errar, viu que não é daquele jeito. E aí, eu sempre falo isso na QS. Olha, só tem um jeito de você aprender. Errando. Não tem outro jeito. Se você não errar, você não vai aprender. E aí, falando com essa minha amiga, por exemplo, ela sempre... Nossa, que legal. Ela sempre me elogia, assim, né? E isso vai gerando na gente confiança. É assim, né? E passar por esse método também tá me ajudando com as crianças. Porque eu falo, cara, o que tá me gerando confiança não é ela me corrigir, é ela me elogiar. Então, peraí, deixa eu ver qual que tá a balança aqui, do quanto que eu tô corrigindo os meus filhos, do quanto que eu tô elogiando eles. Porque o que funciona pra mim também funciona pra eles, né? Porque eu sou um ser humano, eles também. Sabe o que eu sempre falo? Imagina você dar uma palestra sobre um tema qualquer, em português mesmo. Agora, você vai lá falar, você está acostumado, você vai falar com toda confiança. Agora, imagina se eu te digo assim, Thaís, você vai dar a palestra sobre criação de filhos, mas você não pode cometer nenhum erro de português, tá bom? Você acha como seria a sua performance se você fosse dar essa palestra pensando em não cometer nenhum erro de português? Como você acha que seria essa live se nós duas estivéssemos pensando no português que a gente está falando? Isso ia travar na nossa língua mãe. Imagine uma língua nova que ela está aprendendo. Então, a Cass está me trazendo essa confiança, sabe? Eu já estou aprendendo muitas coisas sem aprender o verbo to be. Então, eu não fico amarrada nele, sabe? Era uma coisa meio amarrada ali. Então, eu não preciso aprender o verbo to be para já conseguir me comunicar em inglês, como eu já estou conseguindo. E eu estou fazendo, sei lá, um mês e meio de aula entre... Porque também tem isso, a vida do ser humano... Eu falo muito sobre disciplina e constância. Só que constância não é a gente nunca errar, mas é a gente sempre voltar para o alvo, né? Então, a vida do ser humano não é linear. Agora eu vou treinar 5 vezes na semana. Aí meu filho, cai doente. Aí eu caio doente. Aí, inclusive, para deixar registrado aqui esse momento, já faz uns 2 anos eu acho que eu não faço uma live. Mas estou aqui fazendo.
Acredita? Nossa, travou só porque eu falei. Será que foi com a... Gente, falem aí nos comentários se foi a Thaís que travou, se foi eu que travei. O que passa? Tô vendo que Jennifer entrou. Pra mim tá tudo travado. Acho que fui eu mesmo que travei, porque eu não estou vendo comentários nos chats. Ah, foi a Thaís, então. Ótimo. Ó, aqui, Jennifer, estou toda de discipline-se. Foi a Thaís, né? Ela enviou, acho que ela caiu. Deixa eu chamar ela aqui, peraí. Thaís de novo. Ela caiu, eu vou chamar ela de novo. Não sei mais nem do que a gente estava falando agora também. Voltei. Hello! Voltei. Eu achava que era eu, mas temos Jennifer, nossa designer de joias, Mamãe futura do mãe, ano. mamãe do ano, inspiradora. Já Então vai é isso. Believe KS Student. E vai fazer as joias. Eu quero joias da KS, viu? Isso aí tá no meu quadro dos sonhos, viu, Suiane? Então, E assim, por exemplo, Carla, eu tava pensando aqui enquanto travava. Eu não sei quantos estão aqui que treinam, fazem academia, fazem algum tipo de treino, né? Dificilmente você vê uma pessoa que fala assim, nossa, eu amo fazer musculação. Tipo, ai, nossa, musculação é o negócio da minha vida, musculação. Por quê? Porque a gente faz musculação na maior parte das vezes sozinha. É você com a sua dor, puxando aqueles ferros sozinho. Aí, como que eu sempre falo para as pessoas que querem começar a fazer atividade física? Eu falo, cara, começa por uma atividade em grupo. Sei lá, uma luta, uma dança, um funcional, que é uma musculação em grupo. Porque o grupo te motiva. O grupo te anima, o grupo te faz comprometimento. Então, se a aula é 7 horas da manhã, você sabe que você não pode enrolar lá na cama, porque às 7 horas da manhã o grupo vai estar lá. E se você não for, eles vão te cobrar. Ué, por que você não veio? Tá tudo bem? Não tá? Enfim. Então, hoje eu faço musculação assim na força do ódio. Mas eu gosto mesmo é de ir por Muay Thai. Porque no Muay Thai a galera é animada, a gente dá risada, a gente conversa, um mete bedelho na vida do outro. Porque, e eu treino muito no Muay Thai, só que o grupo me faz manter um compromisso. E aí foi o assim que eu ambiente fui entra parar no nisso. CrossFit. Foi uma época da vida que eu não estava conseguindo treinar musculação. Eu falei, gente, mas como que eu posso? Aí eu pensei na pirâmide da disciplina, que é a disciplina para fazer algo em grupo necessária é menor. E aí mas como que faz musculação em grupo? É impossível, não tem. Aí eu lembrei CrossFit. Fui fazer CrossFit. E aí Corrida. eu fiz uma live já falando o que o CrossFit, o Alcoólicos Anônimos, o Vigilantes do Peso tem a ver com a KS School. Não, O e poder assim, do por grupo. exemplo, É o corrida, poder né? do grupo. Corrida. A corrida no seu treino, ainda que você treine com alguém. Eu treinava com meu irmão. Então, no treino, eu fazia 5 quilômetros em 30 minutos, morrendo. Parecia que eu ia soltar o meu Sim, pulmão para perfeito, fora. Só que aí eu ia pra corrida de rua, meu, perfeito. aquela ambiência, aquela galera, aquela coisa maravilhosa. Aí eu fiz 5 quilômetros em Egrégora. 26 minutos. Ou seja, quando você tá com um grupo de pessoas, isso acelera o seu resultado. Isso acelera aquilo que você sozinha. Você pode fazer a mesma coisa, mas com o grupo, isso te motiva. Isso te motiva, não. Isso te acelera, porque você é obrigada a extrair de você aquilo que você não sabia que tinha. E a Bíblia já diz, né? 2 são melhores do que um. Onde tem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Onde que Jesus está? Onde tem grupo. Ele E, tá sozinho no seu quarto? Ele tá. Só que tem manifestações que só acontecem no grupo, na comunhão ali. Então tem e coisas é que a gente só vai espiritual. experimentar em grupo. É espiritual, uma egrégora. Uma egrégora é um grupo de pessoas reunidas em prol de um propósito.
né? E a KS School, ela nasceu por esse propósito, né? Eu fiz uma transição de carreira, eu era professora de finanças, de economia, e não era cristã, e nesse processo todo, Deus apresentou o inglês para mim como a linguagem, a língua exponencial, a língua do reino dos céus na terra, a língua sem fronteiras, a língua do alcance, a língua do id, a língua da prosperidade, a língua da realização dos sonhos, né? E me deu ali uma missão, porque ele me deu uma habilidade, ele me deu um dom, que é o dom da didática. Eu tenho esse dom mesmo de ensinar coisas difíceis, que as pessoas consideram difíceis. Eu fazia isso com finanças, fiz com estatística, com matemática, mas o inglês foi o ponto onde ele me conectou com os sonhos de outras pessoas. Porque hoje na escola, na QS, e o que a comunidade vai fazer é, por que um adulto entra nesse rolê difícil de encaixar ali na rotina dele esses pontos de esforço a mais do que a gente já faz, né? Corre. Por quê? Porque ele tem um sonho, ele não é para dizer, não é porque eu acho bonito, apesar que tem gente que diz, não é porque eu acho bonito, que era o meu sonho de infância. Mas tem gente que tem um sonho de mudar de país, tem gente que tem um sonho de fazer um mestrado, um doutorado, um curso de artes cênicas fora do país, tem gente que tem um sonho de prosperar e construir um negócio que não seja no Brasil. Tem muitos sonhos associados ao inglês. Às vezes é uma certificação técnica, por exemplo, piloto de avião. Existe lá uma certificação que você precisa comprovar que você é bilíngue. Então, o inglês, ele é a língua da alfabetização mundial. Se você não fala inglês hoje no mundo, é porque o Brasil ele é uma aberração, assim, ele fica fora do contexto mundial. Mas para o mundo, se você não fala inglês, você é analfabeto. Isso te exclui de muitas oportunidades. Isso fecha muitas portas na sua cara, né, digamos assim. E a própria viagem, né? Quantas pessoas não têm sonhos? Eu mesmo, meu sonho de aposentadoria é igualzinho o seu. Viajar o mundo fazendo esporte, maratona, correndo para lá e para cá, testando o esqui, testando tudo que aparecer de esporte, mas um feedback que eu recebo muito dos meus alunos, das minhas alunas principalmente, é que a viagem, metade da graça da viagem são as pessoas, são os relacionamentos. E aí, se você não conversa, como você vai se conectar se você não consegue conversar na língua do mundo? Né? Então, Deus me deu essa missão aí de pegar essa didática, esse dom que ele me deu e ajudar as pessoas, principalmente os adultos sem tempo, porque as crianças e os adolescentes não precisam de tanta ajuda, mas as adultas sem tempo precisam muito de uma didática sobrenatural, de um ambiente conectado para que elas realizem esses sonhos de não só conhecer outros países, como muitas alunas minhas já conheceram, mas conhecer com a experiência completa, de poder sair, fazer amizade, fazer negócio. Eu tenho um sonho de dar palestras e treinamentos fora do Brasil. Não realizei ainda, mas tenho certeza que vou realizar e tenho alunas que têm esse mesmo sonho, né? Então, esses sonhos compartilhados é a cola que une ali o propósito, né, dessa comunidade em torno dessa rotina bilíngue que a gente vai estar propondo. Eu acho que o ambiente, a gente às vezes fala, eu puxo sempre para o meu lado da maternidade porque isso está muito vivo em mim, né? Mas mesmo no trabalho, assim, mesmo em outras coisas, a gente tem muito medo da influência que as pessoas podem exercer sobre nós, principalmente em tempos de internet, né? Hoje eu tava ouvindo música no carro e eu coloquei um jazz meio country, assim. E todas as músicas que se seguiu dali em diante foi um jazz ou um country, e tudo em inglês, né? E eu já tava me sentindo assim, ó, numa Ranger, no meio do Texas, com a minha, sabe? Nossa, muito bom. Porque o ambiente, ele faz você sentir alguma coisa, né? Então, o ambiente que eu tenho hoje não é favorável ao inglês.
por exemplo, quando eu comecei a fazer atividade física e mudar minha alimentação, o meu ambiente era ruim. Os meus amigos, minha família, todo mundo ruim de alimentação, todo mundo ruim de atividade física. Como que eu blindei a minha mente e o meu ambiente? Com a internet. Então, eu parei de seguir algumas pessoas e comecei a seguir pessoas que faziam isso. Então, todo dia, os meus amigos virtuais, que nem sabiam que eu era amiga deles, estavam lá treinando. Então, esse era o meu ambiente. Então, eu tenho feito isso na minha casa. Então, eu ponho músicas inglesas, por exemplo, eu ponho o Justin Bieber. Eu gosto do Justin Bieber, assim. Então, eu já me sinto uma pop do inglês ali, falando com todo mundo em Beverly Hills, em Hollywood. Porque a música, ela tem esse poder de fazer você sentir algo. E o que eu quero sentir a partir do ambiente que eu promovo para mim. Então, quando eu tô envolvida, por exemplo, com pessoas que falam inglês, cara, eu quero conseguir falar com elas, né? Na rotina bilíngue, eu não quero entrar lá e ser uma múmia. Eu quero participar, eu quero interagir, eu quero complementar aquele ambiente. E como que eu vou fazer mas isso? você vai. Não, mas como que eu vou fazer isso? Se eu conseguir me comunicar. Se não, eu vou ser só uma porta. Eu não nasci para ser uma porta. Isso é muito legal. Isso que você falou do ambiente online, eu fiz isso quando eu estava me engatinhando ali no cristianismo e eu me conectava com os devocionais que você postava de todo dia de manhã e eu criei. E hoje eu vejo que isso foi uma coisa muito boa, assim, esse hábito. Logo que eu me converti, eu já criei o hábito, a rotina de fazer o devocional logo de manhãzinha cedo, na hora que eu acordasse. E isso hoje me deu uma experiência, né? Mas olha só, olha a ironia do destino. São parentes. Agora eu comecei a seguir pessoas americanas. Eu quase não entendo o que elas falam, mas eu já tô me sentindo amiga delas. E aí, olha aqui o que é que nós temos agora. Vamos lançar o nosso devocional bilíngue. Temos o nosso próprio devocional ano que vem. Devocional Mulheres de Impacto. Levanta um pouquinho. Só que esse aqui é a versão português-alemão. A versão by Carla Machado, by KS School português e inglês, vai sair em 2025. Inclusive, dona Thaís, vou lhe convidar para ser personagem aqui, ó. Porque o quê? Cada mulher, cada dia é um devocional atemporal. Cada dia é uma história de uma mulher de impacto. E aí sai português e inglês, a mensagem, o testemunho. E das sugestões que eu vou colocar lá na nossa comunidade é a leitura do devocional. Só que em inglês. Uau. Português e inglês. Uhum. Mas em inglês. E aí a ideia ali na comunidade é a gente pegar pontos do que a gente já faz e colocar ali pinceladinha do inglês, adaptando, claro, para o nível de cada pessoa, né? Porque tem que estar na realidade, tem que ser simples e tem que ser fácil. Você fez alguma aula hoje que você achou difícil na QS? Difícil, não. É simples ou não? Muito. É fácil ou não? Fácil. Então, é um princípio da nossa metodologia. Então, a gente vai ali na comunidade, nas ações da rotina, a gente vai incluir pontos na rotina que você já faz, a gente vai dar essas dicas do que eu sempre fiz. Por exemplo, escrever diário ou bota uma música e cada um vai conectando com o outro. Tem uma pessoa lá, dificilmente vai ter, mas não é cristão, a gente sugere. Tem um diário estoico, por exemplo, que cada dia tem uma pílula lá que eu adoro também, que tem a versão dele em inglês, que seria o substituto por um devocional, que a pessoa pode contribuir. E, inclusive, estoicismo e cristianismo tem muitos pontos de contato também. E aí a gente vai ter premiações. Olha que maravilhoso esse planner, que eu já quero o contato da sua gráfica aqui. Ó, Marjorie ganhou em 2023 esse planner, já também com as ferramentas que a gente usa, antiprocrastinação, ferramentas comportamentais, e para aumentar a disciplina ali, aumentar essa conexão,
Muito bom. E óbvio, né? Os incentivos ali de dopamina para aumentar essa alegria, aumentar a nossa força de combate nesse mundo de distrações. Porque a gente está numa guerra. Então, um dos nossos principais inimigos, como adultos sem tempo que estão tentando se tornar bilíngues, é o próprio WhatsApp. É o corre da vida adulta. Então, o que é que vai motivar ali meu aluno a entrar no grupo da comunidade do Rotina Bilíngue, ao invés de outros 500 mil grupos que ele vai ter ali? Teremos premiações maravilhosas, entendeu? A pessoa que já faz o devocional, ela vai poder já, na hora do devocional, ela já vai conectar ali, nem que seja o título. E aí a gente já tem, quem não faz o devocional ainda, já tem 2 incentivos para fazer devocional bilíngue. Então a gente está pensando em alternativas. E aí eu te mostrei, Thaís, o Despertador da Carla. Eu peguei o livro da Thaís. E aí são técnicas de produtividade, de disciplina mesmo, que eu já uso a vida inteira. A Thaís também usa a vida inteira. E a gente vai aprendendo uma com a outra. O livro aqui da Thaís, ó. Mais de um ano atrás, eu peguei um trecho aqui do livro dela, que eu transformei Sempre usei afirmações positivas. O trecho do livro virou um áudio que eu coloquei pro meu despertador. Vou pegar aqui para ler ao vivo. E aí, eu transformei o áudio em inglês. E agora, eu sugiro que o despertador seja o áudio em inglês e não em português. E aí, por que não todo mundo pode ter, além dos áudios da QS, do nosso método Kadosh, por que não usar um despertador com o seu próprio áudio? Você pode usar o meu, que eu compartilhei. Você pode criar o seu próprio áudio com as afirmações que você está trabalhando ali naquele dia para programar seu cérebro. Ou você pode copiar o de um colega que está enfrentando um desafio. Por exemplo, maternidade. A mãe ali está com um desafio parecido com o seu. E ela criou ali uma afirmação em inglês que você achou incrível. Copia. Então, a comunidade é nesse sentido, né? De a gente em economia, a gente chama isso de externalidades positivas. Quer dizer, o quê? São ganhos que não estão precificados, são ganhos de Deus mesmo. Ganho, a gente não paga nada, pronto. Tá ali só por existir e por estar naquele ambiente, né? E eu procurando aqui não consigo achar, peraí. Fala alguma coisa aí, Thaís, para eu achar aqui a afirmação no livro. Eu acho que a gente precisa ter um porquê muito grande, sabe? Ou um pra quem. Eu não tenho hoje, se você me perguntar, Thaís, por que você quer falar inglês? Eu não tenho um objetivo, assim, concreto. Porque eu quero mudar de trabalho, ou porque eu quero mudar de país, ou porque eu quero viajar. Mas por que eu quero? Porque eu tenho um pra quem. Então, porque eu quero promover para os meus filhos um ambiente, um ambiente que eles se sintam impelidos a não ficar de fora. Então, a nossa casa é uma casa que é um ambiente de bilíngue. Então, você vai precisar falar. Tem amigas minhas, por exemplo, que o pai fala inglês e a mãe também. Aí, um fala inglês com a criança, o outro fala em português. A casa deles é assim, uma loucura. E eu queria que, né, minha casa fosse essa loucura. Então, eu tô buscando essa loucura na minha casa, entendeu? Então, as crianças, o filho, quem é pai e mãe aqui sabe, as crianças, elas sempre querem corresponder aos pais, sempre. Então, os meus filhos, sabendo o quanto eu estou nessa busca do inglês, eu coloquei eles numa escola que tem inglês todos os dias. E aí eles voltam e aí eles falam algumas coisas em inglês pra mim. Ontem eles me deram parabéns em Dia das Mães em inglês. Partiu deles, eu não fico falando, vocês têm que falar inglês. Não, porque o filho quer corresponder à mãe. E aí thank you. Então, essas coisas menorzinhas, assim, que a gente já consegue, a gente tem falado em inglês aqui em casa. Então, já é uma casa bilíngue. Maravilha! E a gente já teve na QS essa primeira conversa entre pai e filho. Para mim foi extremamente emocionante. Eu estava conduzindo essa aula. Hoje em dia eu conduzo poucas aulas por conta da gestão, mas para mim foi muito emocionante poder colocar o pai e o filho. E eu estou muito investida nessa ideia, viu? Temos um professor
especializado nessa... Especializado não, mas se especializando nessa questão de adaptar o método para as crianças. E essa ideia de pais e filhos juntos é uma ideia que muito nos agrada, faz muito sentido para todos nós. E os pais têm gerado essa demanda. Os pais que são alunos dizem, olha, eu quero pôr meus filhos, como que faz? Olha, eu tenho 3 filhas, quero elas nesse método. Então, a gente compra essa ideia. A escola ela nasceu para isso, para resolver esse tipo de problema, né? E gerar esse tipo de experiência que é fantástico, né? E é sobre isso. E aí, ó, aqui, o meu despertador, todo dia de manhã, ele fala. Ela não se paralisa diante das pequenas pedras que aparecerão todos os dias em sua vida. Ela avança, é determinada, é destemida, é desbravadora. Ela é forte e gentil. Ela é doce e assertiva. Ela tem suas raízes naquele que criou sua essência e identidade. Ela voa como águia, dá frutos como a árvore, se levanta como leoa e governa como rainha. Ela é produtiva, no entanto, sabe descansar e desfrutar do seu trabalho. Ela cuida de si e serve aos outros. Ela sabe que tem uma missão e não abre mão disso, assumindo-a com maestria e aliançada com o seu pai. E aí eu gravei o áudio em inglês, mandei já para a dona Thaís, e já quero saber dela usando esse despertador. Amém, amém. E já compartilhei. Então, a gente vai estar reativando essa comunidade dos alunos. Quem é aluno já da QS já tem direito, porque já faz parte do sistema Kadosh, né? A gente estava falando método Kadosh, mas na verdade é um sistema Kadosh, onde o método ele faz parte desse sistema. Porque a gente tem vários órgãos dentro desse sistema, né? Funcionando. E dentro dessa comunidade, a gente enxerga também a comunidade como um ponto de partida, como eu estava falando. Às vezes a pessoa quer começar, não sabe por onde, não sabe como, não vê o tempo, não vê o dinheiro também, porque a gente precisa investir, né? E a gente está oferecendo esse acesso à comunidade como um ponto de entrada e a gente ela já vai sair do lugar, ela não vai ter todo esse suporte de aulas ao vivo que você está tendo no formato de mentoria, mas ela já vai ter o principal, que é entrar numa comunidade que está olhando para o mesmo lugar. Nossa, Thaís, eu ouvi uma frase que eu parei, que é: se nós estamos indo para o mesmo lugar, é impossível a gente não se encontrar no caminho. Então, a melhor forma é entrar na comunidade. Entrando na comunidade, você já vai ter acesso ao método gravado na plataforma, então você já pode começar as aulas no seu tempo, certo? Você já vai estar conectado ali com a egrégora, você já vai estar vendo as pessoas com as mesmas dificuldades que você, colocando em prática. E aí a gente vai usar como na gamificação? A gente vai usar os pilares, que é o que as pessoas têm dificuldade, acham que é só aula e não é só aula. É áudio, é o exercício, Nossa, que frase de impacto, é forte, né? É forte. Se a gente está indo para o mesmo lugar, se a gente está olhando e indo para o mesmo lugar, é inevitável que a gente vai se encontrar no caminho. Então, nosso bilíngue ali, nosso sonho bilíngue, vai acabar colocando a gente em contato. Então, a gente vai usar o quê? Hashtag áudio win, hashtag homework win, hashtag class win, para gerar pequenas doses de dopamina ali no nosso cérebro. Tive uma pequena vitória, fiz uma aula, fiz um exercício, ouvi o áudio. Olha, meu amigo, hoje eu não fiz nada, mas meus amigos fizeram. Peraí, dá tempo de eu fazer. Ok? Então, a gente vai usar o máximo que a gente conseguir de gatilhos que vão ajudar a gente a combater esse mundo de distrações, né? E aí quem está aqui na live, está interessado, esteve aqui e quiser, o preço oficial de entrada na comunidade é R$ 149,90 com a mensalidade, com o direito às aulas gravadas, correção dos professores, tira dúvidas
e uma ou duas aulas de tira dúvidas mensal, tô em dúvida aqui ainda. Mas quem tá aqui nessa live, você vai ganhar um cupom de R$ 100. Vai ficar por R$ 49,90, assim, de Meu graça. Deus, muito De bom. graça, de graça. É assim, só se não quiser. Estive na live, quero começar, não sei como, não sei onde. E aí, quem quiser entrar na mentoria depois faz um upgrade, faz um desconto do valor que investiu. É bom que já degusta, já vai, não pensa muito, porque a gente sabe que se a gente fica pensando demais, os sabotadores vêm, né? Os ladrões de sonhos do ambiente contrário vêm. E, enfim, conte conosco. Se precisar de disciplina, faz o que, Thaís, agora que a pessoa que quer fazer um curso de disciplina? O que ela faz agora? Sábado a gente vai ter um aulão sobre como proteger os nossos filhos dos perigos da internet. Um deles é a distração, né? E aí eu vou abrir uma oferta bem legal para a base, que é a comunidade de mães que estão ali para formar os filhos com a mentalidade do reino. E aí vai ter uma oferta super maravilhosa no sábado. A aula vai ser o aulão vai ser 7h30 da manhã. Então, na minha bio tem o link para se inscrever no aulão gratuito. Perfeito. Estamos esquecendo de alguma coisa? Acho que não, né? Falamos aqui, deixa eu ver minhas notinhas. Não, por R$ 49,90 você falar inglês, promover um ambiente para sua casa, conhecer pessoas que estão indo para o mesmo lugar, é um presente do céu mesmo. E qual a sua experiência, só para fechar, qual a sua experiência com o método Kadosh? Você já estudou inglês antes e teve experiência com os outros métodos, né? Qual a sua experiência dentro do sistema Kadosh, do método Kadosh? O que você diz aí? Eu já consigo, eu tô há 1 mês e meio fazendo, né, aulas, e eu faço híbrido, né? Eu faço gravada e uma aula por semana ao vivo. Mas eu já consigo me comunicar em inglês, coisa que eu não conseguia. Eu mais do que conseguir, me deu a esperança de que agora vai dar certo. Sabe assim? Agora eu vou conseguir. Desse jeito eu vou conseguir. Eu tô falando pra todo mundo, cara, o método me ensinou a fazer estrutura. Ninguém me ensinou isso. O povo queria me enfiar verbo, passado, presente, futuro. Calma, gente, eu não tô conseguindo nem falar o para onde eu tô indo. Você tá querendo que eu classifique verbo, sabe? Calma, presta atenção na vida. Então, por exemplo, até agora eu não conjuguei verbo nenhum na Cass School. Mas eu já consigo falar inglês. Sabe assim? Então, é um método que me trouxe praticidade. E para mim, é um valor. A praticidade é um valor para mim. Então, me trouxe... Eu consigo me comunicar, me trouxe esperança e eu nem aprendi verbo to be. Para mim, já tô no lucro. E é rápido, assim, a aula é rápida. Eu faço depois que eu coloco as crianças para dormir. Então, eu coloco eles para dormir, em meia hora eu faço a aula. Já faço meu homework ali na aula mesmo, para não deixar para o outro dia. E eu faço, às vezes, por exemplo, eu faço uma aula por dia, às vezes eu faço a mesma aula 2 vezes seguida, porque para eu, sabe, fincar mesmo o que eu aprendi. Então, eu para mim, o ganho é imensurável, assim, porque o inglês não é só um desejo, é um sonho. Então, e além de tudo, eu tô pavimentando coisas para os meus filhos, que dinheiro nenhum paga isso, né? O que você diz para as pessoas que têm TDAH? Porque eu tenho recebido muitas pessoas, mas eu tenho TDAH, mas eu tenho TDAH, e eu tenho provas sociais, digamos assim, testemunhos de alunos que têm TDAH, mas eu sei que você estuda muito sobre isso. O que você acha que o nosso método tem a acrescentar para quem tem TDAH? Eu não tenho TDAH, mas o meu filho tem, eu fico imaginando ele fazendo as aulas, né? Ele tendo aulas de inglês, assim. Como é um método dinâmico, porque o TDAH, ele sempre busca o próximo desafio. O TDAH, ele é movido ao próximo desafio. Se começa a ficar muito enfadonho para ele agora, ele já não quer mais, ele quer o próximo. E cada aula é uma coisa nova, é uma coisa diferente, embora a estrutura seja a mesma, que é o que o TDAH também precisa, de previsibilidade. Ele precisa da novidade, mas ele precisa da previsibilidade. Então, tem essa previsibilidade a Cass School.
Então, eu sei o que me espera, mas eu não sei o que me espera, entendeu? Eu sei que eu vou aprender uma coisa nova dentro de uma estrutura que eu já conheço, então me dá paz, o cérebro fica em paz para aprender o novo que vai chegar. Ele não precisa ficar tentando adivinhar qual que é, o que vai acontecer agora. Então ele foca no que precisa, que é o aprendizado daquela aula dentro de uma estrutura que ele já conhece. Você acha que tem como desfocar durante uma aula no nosso método Kadosh? Thaís, não com o professor, impossível, né? Com o professor, ao vivo, não tô falando. Impossível. E outra coisa, a aula passa rápido. Porque é dinâmico. Fora que o Bernardo fica me zoando às vezes, né? Mas isso é bom, porque ele fala as palavras. Em grupo, porque tudo que você tá falando é mais ainda no pequeno ele grupo. fala as palavras pra mim, aí pera, meu filho, calma, eu já esqueci o que você falou. Aí, por exemplo, eu fico repetindo muitas vezes a mesma coisa. Eu não quero mais saber disso. Por exemplo, to eat o que eu falo? To play guitar. Aí ele, você nem sabe tocar guitarra, não quero mais saber de você tocar guitarra, fala outra coisa. Sabe assim? Então, é dinâmica, é divertido. Então, até pra quem tem falta de foco como TDAH, isso anima, assim, a pessoa consegue se concentrar um pouco mais. Porque não é aquela coisa enfadonha. De novo, não é aquela coisa muito lenta, muito morosa, sabe? É dinâmico. E o dinamismo para o século XXI é poder. E eu escuto muitos também, Thaís. Inclusive tem um aqui na live, até me mandou uma mensagem no privado aqui agora, que diz assim, Carla, me desculpe, não é sobre você, tá? Não tô te chamando de mentirosa nem nada. Mas depois de tudo que eu passei, eu não consigo acreditar. Sem eu ver, sem eu passar, sem eu ter a experiência, eu não consigo acreditar nisso que você está falando. De que uma pessoa vai conseguir fazer uma aula, ela sendo, por exemplo, zerada, e ela vai falar a aula inteira em inglês, sem decorar. Eu não consigo acreditar. Ou que depois de 7 aulas a pessoa vai conversar. Eu acho que as pessoas têm que baixar um pouco a expectativa também. Porque, por exemplo, o Bernardo, ele não me deixa falar palavras que eu não aprendi na aula. Isso é muito legal. Então, outro dia eu meti um... Eu não lembro o que eu falei lá, e ele falou, mas você aprendeu isso aqui agora? Aí eu, não. Ele, então, você não vai usar. Porque eu sei que é uma construção. Então, a gente tem que baixar a expectativa. Quando eu falo que eu tô conseguindo me comunicar, eu não estou conseguindo conversar uma conversa inteira, mas eu já me comunico. Né? Eu já consigo fazer as pessoas me fazerem entender. Decorado ou você consegue raciocinar? Não, eu consigo raciocinar. Por exemplo, uma coisa, e eu preciso falar bem rapidinho que eu preciso ir. Mas uma coisa, por exemplo, eu nunca tinha percebido, nunca ninguém tinha me contado isso. Quando é um lugar estático, eu uso et. Quando é um verbo de movimento, eu uso to. Pronto! Gente, aí eu penso, eu vou ficar. I stay at home. At home. Eu vou ficar aqui. Tá. I go to home. To, não é? Errei já. Mas enfim, é to, entendeu? Mas você entendeu? Claro que você entendeu, foi você que me ensinou, entendeu? Mas é coisa bem. Tem a lógica, né? Tem eu uma criei lógica um método por porque trás. eu não encontrava em lugar nenhum, ninguém explicava. E eu tenho necessidade, pela minha neurodivergência, eu tenho necessidade de entender o porquê das coisas. Então, assim, não é falar pra mim, Thaís, at home, não, tá, mas por quê? Aí que quando Deus quis, né? entendo o porquê, se eu fico se eu vou to, pronto. Aí eu só preciso lembrar do verbo. Aí tem umas coisinhas que eu tenho que decorar, tem as coisinhas que eu tenho que decorar, mas aí, gente, pelo amor de Deus, até no português. Mas a repetição do áudio, a repetição de você falar, não te exime dessa necessidade de decorar. Tipo assim, você vai sentar e decorar. A própria repetição faz com que você decore, entendeu? A gente leva muito em consideração no método a curva do esquecimento de Ebbinghaus. Então a gente já faz, quando você aprende uma coisa, você não deixa pra lá e nunca mais usa, você vai estar sempre usando. Então o método, ele automaticamente ele usa revisões espaçadas, então não tem como você esquecer, porque você vai estar sempre falando e sempre recebendo feedback, sempre sendo corrigido, então uma hora você vai entrar. Então, por exemplo, I go home, né? Enfim. Aí, tá vendo? Se corrigiu aí sozinha, eu não falei nada.
I stay at home. Então, at, eu fico. Go, eu vou. Então, come, eu venho. Entendeu? Então, saber a Dando lógica. aula, já tá dando aula. Pode me contratar já. Mas saber essa lógica me faz, mesmo que eu fale devagar porque eu tô pensando ainda, eu me sinto mais segura. Porque eu sei do que eu tô falando. Eu não tô tentando lembrar o que foi. Não, não tô tentando lembrar. É só pensar na lógica. Ah, tá. Então se eu vou, eu vou. Eu tchu. Se eu O fiz, eu... primeiro nome da mentoria foi Falar Inglês com Confiança. O povo até fala, mas quem fala, né? Mas é aquele. Não tenho confiança na hora de falar, não, que a gente fala com confiança. Exato, Né? exato. Então confia. Se você. Ai, eu tentei outros métodos, enfim. Vai com baixa expectativa. Eu sempre falo, né? Eu ouvi isso de uma influenciadora e eu peguei pra minha vida. O segredo da vida é baixa expectativa e bom humor. Então, vai com uma expectativa que você não vai na segunda aula estar palestrando em inglês, mas você já vai estar se comunicando se assim você desejar. Você já vai conseguir falar que você vai para sua casa, isso é que se comunicar. Perfeito. Certo? É isso. É isso. Muito obrigada, dona Thaís. Vá lá para o seu compromisso. Para quem está aqui na live, vários eu quero, recebi aqui vários eu quero. Me Eu chamem vou no sair, tá WhatsApp, bom? saia. Muito Beijo, fica obrigada, com Deus. querida. Temos um bate-papo para fazer. Vamos. A gente se fala pelo WhatsApp. E Tá as bom. meninas que colocaram aí, eu quero, me chamem no WhatsApp. Tem um link aqui na. Vocês podem me chamar no direct aqui. Pronto, não. É porque o link do WhatsApp ele tá dando para um grupo mas é um grupo específico, para um público específico. Me chamem no direct aqui do Instagram e aí eu dou meu WhatsApp para vocês, que acho que assim fica melhor, mais organizado, né, Suiane? Suiane, meu suporte está aqui para não misturar Léo com Creu. Já falei a oferta imperdível. Quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, fica para a próxima. E, gente, um beijo. Criem suas rotinas bilíngues e venham participar de nossa egrégora, nossa comunidade, que o ambiente, ele arrasta. Beijo. Oi, Huberto. Oi, Matthews. Oi, Jennifer.